dar continuidade aos nossos vídeos. Para quem não viu os vídeos anteriores, onde falamos de grandeza e de razão, dê uma olhada porque vai ajudar a gente a entender proporção. Proporção, pessoal, nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Dessa forma, a razão de A para B é igual à razão de C para D. E não se esqueça que os denominadores têm que ser diferentes de zeros. Não cometa esse crime de dizer que eles podem ser zero. Então, já vamos direto para um exemplo para entendermos quando que vai estabelecer essa proporção. Então, imagine a seguinte situação, onde a gente tem a razão 1 para 2 está para 5, é igual a 5 sobre 10, ou 5 décimos. E aí, como vamos entender se isso daqui é uma proporção? Então, uma coisa que eu quero que vocês se atentem aqui à definição é que esses dois caras aqui, eles são conhecidos como os extremos. Tá certo? E aí, esses outros dois aqui são conhecidos como os meios. E aí, uma propriedade fundamental da proporção é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Dessa seguinte forma, podemos escrever que o A vezes D ele é igual ao B vezes C. Tá certo, pessoal? Então, para verificarmos a proporção, fazemos a famosa multiplicação em cruz e vemos se a igualdade permanece. Então, trazendo para o exemplo que eu já enunciei, fazendo a multiplicação dos extremos com os meios. Então, a multiplicação dos extremos temos 1 vezes 10, deve ser igual a 5 vezes 2. Fazendo as multiplicações, verificamos que a proporção ainda existe, pois 1 vezes 10 é igual a 10 e 5 vezes 2 também é igual a 10. Certo, pessoal? Então, aqui a proporção está verificada. Essas duas razões estabelecem uma proporção entre si. E aí, se vocês se pensarmos um pouquinho mais à frente, temos que, se simplificarmos essa fração, tanto o denominador quanto o numerador, por 5, chegaríamos em 1 meio, tá certo? E aqui no nosso segundo exemplo, nesse caso ele quer que vocês descubram o valor de x para que a proporção ela se estabeleça. Então temos duas razões, 3 sétimos é igual a 9 sobre x. E aí aplicamos novamente a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. E aí temos que 3 vezes x é igual a 9 vezes 7. Então, teremos que 3x é exatamente igual a 9 vezes 7, 63. E aí, a partir daqui, já encaramos como uma equação. Então, isolando a variável x, temos que x é igual a 63. E aí, dividimos de ambos os lados por 3. Isso quer dizer que o 3 que está aqui ele vai para o outro lado dividindo e obteremos o resultado de 21. Ou seja, para que essa proporção se estabeleça, o valor de x deve ser igual a 21. Fica aí no vídeo que agora a gente vai fazer um exercício um pouco mais contextualizado para fixarmos o entendimento das proporções. Para o nosso exercício de proporção, eu quero que vocês imaginem que eu pesquisando uma receita de café com leite perfeito na internet, descubro que a proporção para esse café com leite perfeito é de café para leite igual a 3/5. Ou seja, para cada 3 partes de café, nós temos 5 partes de leite. A pergunta é o seguinte: qual seria a quantidade de leite para 120 ml de café? Ou seja, estamos querendo fazer o café com leite perfeito, então a proporção deve seguir nessa proporção. Show? Então, como é que a gente resolve esse exercício? A gente tem que montar a proporção, ou seja, essa proporção ela sempre tem que se manter. Então, 3/5 vai ser igual. E aqui, observa quem é antecedente e consequente. A gente tem café para leite. E na outra parte da igualdade também.
A razão deve ser de café, ou seja, 120 ml de café vão ser necessárias quantas? Então, atribuímos uma incógnita, que é o valor a ser descoberto. Quantas ml de leite? Tá certo? E aí, aqui, o que a gente faz, pessoal? Aplica a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, nada mais é do que muitas vezes a gente conhece também como multiplicação em cruz. Então, temos que 3 vezes x é igual a 120 vezes 5. Então, 3x é igual a 100 vezes 5 é 500. 20 vezes 5 é 100. Então, 500 mais 100, 600. E aí, como queremos descobrir o valor da incógnita x, nós dividimos de ambos os lados por 3. E aí pode ser que você conheça como passe o 3 dividindo, tá certo? Então, o x é igual a 600, e aí o 3 vai dividindo, e a gente sempre representa a divisão como uma fração nessa equação, tá certo? E aí, se você efetuar a divisão, nós temos que 600 dividido por 3 é igual a 200. Ou seja, para se manter a receita de café com leite perfeito e seguindo a proporção, nós temos que para 120 ml de café são necessários, vou colocar aqui do lado, 200 ml de leite. Tá certo, pessoal? Então, exercício de proporção. Então, proporção a gente tem que manter ela para obter esse mesmo resultado, tá certo? E é isso. Muito obrigado.